mas não é porque nós não queremos, é sim porque entramos direto no átrio e queremos conversar com o papai. Amados irmãos, abra sua Bíblia, pois o tempo já foi embora, no livro de Atos, no capítulo 19, no versículo 13, e Deus vai falar comigo e com você nessa noite em nome de Jesus, uma palavra rápida e objetiva para os nossos corações, em nome de Jesus. Livro de Atos, no capítulo 19 e no versículo 13 em diante. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e no versículo 13. Amém? Amém? Vamos ler em nome de Jesus. A minha tradução é um pouco diferente, mas vai chegar na mesma tradução dos irmãos. Alguns judeus, no versículo 13, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes disse, ou lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas você, quem são? Então o endemoniado soltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Podeis assentar em nome de Jesus. Senta dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor, dizendo que Ele é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Eu vou dar uma pequena introdução rapidamente, pois a hora já nos foi. Uma introdução rapidamente antes de entrar na mensagem. Eu estava sentado aqui, ligado com o Senhor, e Deus, Ele me trazia tantas coisas à memória, tantas coisas do passado que eu passei na igreja de 20 anos atrás, louvando ao Senhor numa igrejinha que era pequenininha assim como esta. E uma certa ocasião, querido, eu estava voltando da igreja, mas com o coração tão contrito, com o coração tão apertado, e eu sempre acordava de madrugada para orar ao meu Senhor, para buscar a Deus, para orar com Ele, sempre de madrugada. Nesse dia eu abri os olhos, querido, mas eu não levantei da cama, eu simplesmente abri os olhos. Eu quero que você ouça isso, porque isso é para quem crê. Eu vi um homem, querido, no meu quarto em pé, dizendo: Ronaldo, levanta que eu oro contigo. Naquele mesmo momento que eu olhei, eu levantei, querido, e ajoelhei. Aquela mágoa foi saindo, a tristeza foi indo embora, aquele cansaço foi indo embora. E quando eu olhei para procurar quem estava falando comigo, já não estava mais. Mas eu creio uma coisa: era o Espírito Santo de Deus que estava ali acompanhando naquela hora daquela minha tristeza. Eu quero te dizer nesta hora, querido, essa mensagem eram pessoas que ali a Bíblia diz que eram filhos de sacerdotes. Eram pessoas que estavam vendo o Evangelho de perto, mas elas não conheciam a Cristo. Elas estavam olhando os apóstolos expulsarem os demônios. Elas estavam olhando os apóstolos orarem sobre os enfermos serem curados. E elas achavam até bonito, mas foram querer fazer as mesmas coisas que os apóstolos. Mas eu quero te dizer uma coisa: para fazer isso, tem que ter comunhão com Deus, tem que conhecer a Cristo. E eu quero que você saiba uma coisa: que 3 coisas que aqueles homens não tinham, que nós devemos ter. Fala para os seus irmãos: 3 coisas, repita comigo: 3 coisas que aqueles homens não tinham e que nós precisamos ter. A primeira coisa, querido, eu quero te dizer que nós devemos ter é relacionamento com Deus. O que é relacionamento? É conversa. Papai, estou aqui precisando de ti. Relacionamento é quando você precisa de uma coisa, você começa a expor a Jesus o seu
como uma crença qualquer, mas sim com um coração aberto a Cristo. E você começa a ter relacionamento com o papai, dizendo ao papai o que você sente, o que a sua família precisa, e Deus responde a você, você fala com o papai, você vai pegando relacionamento. Isso não é de um dia para o outro, não, isso leva dias, e você vai orando e vai buscando relacionamento com Cristo. Isso vai crescendo e você precisa ter um relacionamento com Jesus. Eles não tinham isso, pastor Romo, e queriam expulsar demônios sem ter um relacionamento com Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, nessa introdução, eu passei por uma coisa dessa, e nós estamos sendo vistos, querido, por grandes testemunhas. Todos olham para você, todos olham para mim. Sabe por quê? Porque uma pessoa que não tem Jesus, e você vai passar por isso se você não passou ainda, a primeira coisa que a pessoa não tem Jesus, ela vai falar, sabe o quê? Para mim ser crente igual aquele lá, eu prefiro estar no mundo. Eu não sei se você já ouviu isso, mas vai ouvir um dia. Você tem que ter relacionamento com Cristo. Se você não ouvir, você vai ouvir um dia. Isso, que a primeira coisa que a pessoa vai dizer é: para mim ser crente com aquele ali, eu prefiro não ser. Então fale para o seu irmão aí: tenha relacionamento com Cristo. A segunda coisa, diga para o seu irmão: comunhão com Deus. Comunhão é quando eu entro na igreja, é dizer que Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e foi feito isso aqui na ceia, não foi, pastor? Nós temos que testemunhar e ter a comunhão com a igreja, ceiar com a igreja e dizer que Jesus Cristo vai buscar a sua igreja, Ele ressuscitou. Aleluia! Você vai em muitos túmulos por aí, está escrito: aqui jaz morto, aqui jaz. Mas lá em Israel, você vai no túmulo de Cristo e vai dizer assim, ó: eis que Ele ressuscitou e vive, e vive, e vive, e vive, e vive. Comunhão é amizade, querido. Cristo, Ele chamava os seus apóstolos de amigo, a ponto da comunhão dele ser tão forte que Ele não já chamava mais de servo, era amigo. Ele: olha, meu amigo Pedro. Ele chamava amigo os seus apóstolos. Comunhão é isso. Comunhão é amizade. Comunhão é quando o pastor começa a ter aqui comunhão com seus obreiros, dizendo: olha, é meu amigo. Tem uma comunhão com a igreja, tem uma comunhão aqui com o ministério da igreja, com a igreja inteira. Tenha comunhão. A terceira coisa dessa introdução, diga para o seu irmão: preciso ter intimidade com Deus. Intimidade não é aquela intimidade do casal que às vezes eu olho para minha esposa, eu tenho tanta intimidade com a minha esposa, que quando eu olho para ela, ela já sabe o que eu estou querendo. Ela sabe se eu estou olhando com um olhar bom ou ruim, ela sabe que eu não estou gostando de algumas coisas. Eu sei que alguns casais assim, aqui nesta noite também, tem essa intimidade de olhar para o outro: opa, peraí, não está legal. Isso é uma intimidade. A intimidade que eu falo, querido, é uma intimidade além disso. É uma intimidade que vai fora do normal. Uma intimidade que você ajoelha e fala: Jesus vai falar comigo, Jesus vai me responder. Aquela intimidade que você fala: eu vou orar para ser curado, eu vou orar para Deus abrir uma porta, eu vou orar para Deus ali expulsar o demônio, e Ele vai fazer, porque você começa a ter intimidade com Deus. Isso não pega assim, você tem que ter intimidade com o Senhor. Você tem que saber quem é o Deus que você está servindo. Pergunta para o teu irmão: você sabe o Deus que você está servindo? Deus não é só Deus de abrir porta, não, querido. Deus não é só Deus de curar, não. Deus, Ele está acima de todas as coisas. Eu estava em frente aos Correios, querido, trabalhando. Parei o meu caminhão, e ali começou-se uma conversa. E aquele homem com muito dinheiro no bolso começou a falar comigo: que Deus que nada. Isso aí está por fora, você está servindo a Deus aí por quê?
E eu comecei a olhar para ele e falei: Senhor, o que eu vou falar para um homem letrado, estudado, um homem que é rico, tem dinheiro, está ganhando não sei quanto, e aquele homem falando, e eu ali ligado com Deus. E Deus, querido, eu posso te dizer uma coisa: intimidade com Deus não envergonhe os seus não, e nem deixe os seus envergonhados, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é grande, Ele abate o soberbo, Ele é Deus. Deus foi colocando no meu coração mansidão. Eu fui olhando para aquele homem, eu falei, na minha simplicidade, eu olhei para ele e falei: amado, se o sol se afastar da terra, querido, nós morremos congelados. Mas se ele se aproximar da terra, nós vamos morrer queimados. Deus deixa tudo no ponto. E sabe mais uma coisa, meu amado? Nós estamos flutuando em cima de uma pedra no meio do nada. Você sabe o que é isso? Eu falei para ele. Ele já foi ficando diferente. Eu falei: querido, há um maestro que está regendo tudo isso aqui. Nós estamos aqui no meio de uma pedra, no meio do nada. Você sabe o que é isso? Nós estamos no sistema solar em cima de uma pedra girando. E nós estamos aqui, querido. Há um maestro regendo tudo isso. Há um Deus acima de todas as coisas. Só pode existir um Deus. Intimidade, querido. E você está sendo visto aí fora. Tem gente olhando para você. Dê testemunho de crente. Dê testemunho. Quando sai daqui, seja um crente fiel. Seja diferente. Seja diferente. A Bíblia fala no livro de Apocalipse 3:8. Sabe o que a Bíblia fala? Deus olha lá do céu e fala: conheço as tuas obras. E que obra você está fazendo? Pergunte para o teu irmão: que obra você está fazendo? Ué, Deus conhece as minhas obras, pastor. Deus conhece tudo que você está fazendo, mas Ele é incompleta. Ele faz ter imposto diante de ti uma porta a qual ninguém pode fechar. Conheço que tem pouca força, a qual ninguém pode fechar. Ele te conhece, Ele dá testemunho de você. Ele conhece você, conhece o seu levantar, conhece o seu deitar, Ele sabe do que você precisa. Agora a sua intimidade, joelha, pede a Ele, Ele sabe. Mas converse com o papai. Fala para o teu irmão: conversa com o papai. Atos 16, no versículo 17, a parte B, diz assim: olha como até Satanás dá testemunho do crente. Diz a Bíblia que no livro de Atos, Paulo estava ali caminhando, Paulo e Silas, e uma endemoniada, uma mulher com um espírito de adivinhação, assim diz a Bíblia, pastor, e ela viu Paulo e Silas. Estava o demônio dá testemunho também. Ele fala a verdade para confundir o crente. Vigia, crente. Fala para o meu irmão: vigia, crente. Vigia, crente. Você tem que saber quando é o inimigo e quando é Deus. Paulo e Silas caminhando, aquela endemoniada, ela diz assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Tentando se esconder, pastor. Mas não era o Espírito Santo que estava dizendo aquilo, não, era o inimigo. Paulo passou o primeiro dia. No segundo dia, por isso que eu falo: fica ligado, crente. Fala para o teu irmão: fica ligado, crente. Paulo de novo passa com Silas, aquela endemoniada de novo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Era o inimigo que estava dizendo isso, mas Paulo, cheio do Espírito Santo, querido, cheio da comunhão, cheio da intimidade, cheio da graça, cheio de paz, cheio de unção, olhou para aquela mulher e: Satanás, sai em nome de Jesus. Tem que saber quando é o inimigo e quando é Deus. Fala para o teu irmão: você tem que saber quando é o inimigo e quando é Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 9b.
Uma mulher vendo um homem caminhando, ela estava necessitada, querido. Mas ela de longe, ela só de olhar o homem, ela disse assim, ó: este homem é um santo homem de Deus. Só de olhar. E aquele homem era cheio de unção, cheio da graça. Diz a Bíblia que Eliseu agora manda que o seu servo vá curar o menino dela. Você conhece essa história? Quando aquele menino põe a mão sobre, quando ele põe a mão sobre o menino, diz a Bíblia que nada aconteceu. Agora fala para o teu irmão que vê se ele está ligado. Aquilo que Deus mandou fazer, não mande ninguém fazer. Fala para ele: aquilo que Deus mandou você fazer, não manda ninguém fazer. Se Deus mandou pastorar, ele que tem que orar. A irmãzinha que aqui cantou, se Deus mandou você cantar, irmãzinha, você não manda ninguém fazer aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, não. Porque a unção é tua, tu tem que fazer. A graça é tua, Deus mandou você, faça você. As coisas acontecem quando Deus fala contigo diretamente. Às vezes queremos passar a bola, como diz aí no mundo, a bola para outro. Não faz você. Para mim não dá hoje não. Vai lá, ora você. Pastor fala para aquele homem, o obreiro, ora lá. Não, manda outro, querido. Pode ser o seu último culto. Irmãzinha, vamos louvar. Não, pastor, não quero. Pode ser o seu último culto. Eu quero te dizer, sabe por quê, querido? A minha tia estava num culto como esse, numa quinta-feira, louvando, dando glória a Deus, dizendo Jesus é bom. E quando chegou em casa, querido, Jesus falou: opa, minha serva, vem. Ele veio. Faça aquilo que está à tua mão para fazer. Faça, querido, com toda a tua força. Deus tem te dado graça. Levante a sua mão. Deus tem te dado graça. Deus tem te dado graça. Da glória a Deus aí. Deus tem te dado graça. Da glória a Deus. Da glória a Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Querido, quando o homem está cheio da graça, quando o homem está na comunhão, quando o homem está ali, firme no Senhor, no seu serviço, tentam buscar ali alguma coisa para dizer mal daquele homem. Quando nós estamos na presença de Deus, querido, muitas pessoas querem falar o mal de você, querem botar você para baixo, às vezes ela não encontra. Na Bíblia temos um homem de Deus que passou por isso. Daniel estava ali e tentaram procurar alguma coisa em Daniel, mas eles não encontravam. Diz a Bíblia, querido, que eles falaram assim: nós não encontramos mal algum nesse homem que podemos condenar ele. Não tem nada, como vamos condenar esse homem? Querido, fala para o teu irmão, a Bíblia nos ensina: fecha a brecha. Fala para ele: fecha a brecha, querido, fecha no trabalho. Olha, querido, fecha mesmo no trabalho, aonde você anda, no carro. Querido, sabe por que eu digo isso? Porque às vezes estamos andando no carro, damos uma fechada em alguém, às vezes queremos ali nos exaltar, e que você não sabe quem está daquele lado pode estar um endemoniado armado e querer ceifar a tua vida, sabe, querido? Então você tem que ter vigilância, você tem que vigiar daquilo que você faz. Deus te ensina isso nessa noite. Fala: vigia, crente, vigia, vigilância, porque você não sabe, o inimigo está doido para tragar alguém, e se o crente não vigiar, ele traga mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha a brecha, crente. Começa a fechar a brecha mesmo. Aos Hebreus 12, 14 diz assim: sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta retórica nesta noite. O que é pergunta retórica? Não precisa responder. É uma pergunta retórica, não precisa responder. Você está em santidade com Deus? Nós temos que ter a certeza da nossa salvação, pastor. Nós temos que ter a certeza. Nós temos que saber o Deus que nós estamos servindo. Nós já estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Aqueles homens tentavam expulsar em nome de Paulo, prega. O inimigo falou: eu conheço Paulo sim. Ele conhecia Paulo.
sabia que Paulo era um crente cheio da graça. O diabo falou isso. Paulo eu conheço, mas não conhecia aqueles crentes. Muitas das vezes estamos sentados dentro da igreja, querido. O inimigo não está nem aí, porque nem o inimigo te conhece. Quanto mais Deus. Então fale para o teu irmão com todo amor no coração. Tenha santidade, amado. Amém, igreja? Amém. Dá glória a Deus aí, igreja. Dá glória ao Senhor. Aleluia, aleluia. 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 João 4,6, querido. A Bíblia diz assim: nós viemos de Deus. Aquele que conhece Deus nos ouve. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Não é isso, pastor? Nós somos o sal da terra. O que é o sal, hein? Eu dei uma explicação há muito tempo aqui, um tempo atrás, o que é o sal, querido. Você, quando entra no mercado, você não vê promoção de sal. Você vê, pastor? Você vê alguém lá na frente, hoje promoção de sal. Você não vê. Você vê alguma varona que costuma ir, você vê alguma promoção de sal, varão? Você vê alguém gritando, hoje sal! Hoje sal, Deus nos compara com sal. Sabe onde fica o sal? O sal fica embaixo, geralmente embaixo das carnes, escondida, sabe? Ela não precisa aparecer. O crente tem que ser sal. Água aí, ele põe um pouquinho de sal, ele está ali salgando, mas ele não aparece. Ele vai dando sabor ao feijão, ele vai dando sabor às coisas, mas ele não aparece. Mas ele está ali, ele está dando sabor. Ele está ali, querido, ele não aparece não, ele está ali, ele está na salada, ele bota o sal ali, o sal some, mas ele está ali, querido. Ele está ali, ele está dando graça, ele está dando gosto, ele está dando isso. O sal é isso, querido. O sal não precisa aparecer não. Deus está te vendo. Seja sal, fala para o teu irmão, seja sal, sal da terra. Não precisa aparecer não. Você pode estar escondido que Deus, aquilo lá é sal, aquilo lá é meu. Ele vai te puxar, é sal, ele está te vendo, querido. Tenha graça, não precisa pular de um lado para o outro não. Deus está te vendo, fala para o teu irmão, Deus está te vendo. Fiquemos de pé, eu não vou me estender não, eu tenho muita preocupação com a hora e com a segunda-feira. Tenho muita preocupação, fiquemos de pé. Quantos estão alegres com Jesus nessa noite, digam? Quero chamar uma menina aqui para adorar a Deus. Escolhe um hino e louve a Deus aqui para terminar essa mensagem em nome de Jesus. Querido, nós temos que ter comunhão com Deus. Nós temos que ter um conhecimento com Deus. Você vai adorar a Deus nessa noite. Toda tristeza vai sair do teu coração. Se você ainda vai sair daqui alegre, regozijando ao nome do Senhor. Essa jovem vai louvar o Senhor. Fique ligado com Deus nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. São os irmãos com o Pai do Senhor, amém? Adore o Senhor nessa noite. Adore o Senhor. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Estende as tuas mãos, Deus, nessa hora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas para Cristo nesta noite. Aplauda o Senhor. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Amém, amém. Tudo bem, irmão. Seu lugar, tudo bem. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Cuidando de mim, de um garoto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas.
hoje ainda estou. Enquanto a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta me dizer. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Preciso transformar as mãos para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar onde não vou alcançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso mesmo Chico estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta me dizer. Não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Aplauda o Senhor, igreja. Para finalizar, 3 coisas que nós devemos ter que aqueles homens não tinham. Repita comigo: relacionamento, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Assim eu agradeço a oportunidade, aplaudo o Senhor, que Deus possa abençoar essa igreja.